Salve, salve! Mais uma aula, vamos juntos aí, rumo à sua aprovação da OAB na segunda fase em penal, no nosso curso 100% online para você que está na turma do gratuito, 100% gratuito para você. Para você que nos acompanha também na turma VIP, a nossa aula também complementar vai estar disponibilizada aí nos nossos canais aí da nossa turma VIP. Então vamos continuar a nossa aula, mas antes de continuar, deixa eu relembrar aqui com você, né, o que nós já estudamos até agora. Nós começamos a estudar o rito ordinário. Do rito ordinário, nós já estudamos resposta à acusação. Paramos na última aula aí em memoriais do rito ordinário. Gente, quando a gente estuda rito ordinário, a gente está preparado aí para entender os outros ritos, que é rito do tribunal do júri, rito de funcionário público, drogas. A gente está aí entendendo quase tudo, tá? Então, quando a gente estuda rito ordinário, é o rito principal do processo penal em que você tem que estudar, tá certo? Então, vamos lá aqui espelhar na tela para você relembrar o que nós já estudamos. Tá aí na sua tela. Vamos ver aqui. Tá dando um probleminha, né, na hora de eu sair e voltar de novo. Não tem problema, né? Agora foi. Então tá aí na sua tela. Aê! Agora sim! Deixa eu aumentar esse negócio aqui pra você ver melhor. Se enxergar melhor. Olha só, gente, lá na sua prova você vai identificar que está na fase do inquérito, porque vai ter investigação ali, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e fiscal, vai ter interceptação telefônica, prisão preventiva ou prisão temporária. Você vai verificar fases, atos investigativos ali na fase do inquérito. E o inquérito pode começar aqui, ó, ou pelo auto de prisão em flagrante ou pela portaria, tá certo? Ou pelo auto de prisão em flagrante ou pela portaria que o inquérito começa. E isso você vai verificar na sua prova, tá? Se uma pessoa foi presa em flagrante ou se o inquérito começou aí por uma ocorrência policial, por uma denúncia, ou pelo Ministério Público ter pedido, ou pelo juiz, tá certo? Então, você vai verificar isso na sua prova. Encerrada aqui as investigações do inquérito policial, vai para a mão do juiz e o juiz envia para o Ministério Público analisar os indícios de autoria ou materialidade para oferecer denúncia. Agora, pelo pacote anticrime, antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público tem que oferecer, se tiverem presentes os requisitos, o acordo de não persecução penal que está no artigo 28A do CPP. Não tendo os requisitos do acordo de não persecução penal, o Ministério Público oferece denúncia, que tem que seguir os requisitos do artigo 41 do CPP. Se a denúncia não seguir esses requisitos do artigo 41 do CPP, o juiz deve rejeitar essa denúncia com base no artigo 395, inciso 1º, que fala sobre a inépcia da denúncia, que está no inciso 1º. Mas oferecida essa denúncia, vai para a mão do juiz e o juiz tem duas opções. Ou o juiz recebe essa denúncia ou o juiz rejeita essa denúncia. Se o juiz recebe essa denúncia, manda citar o réu para responder à acusação. Então, como que eu sei que é a resposta à acusação? O réu foi citado para responder
essa resposta à acusação. Então, o enunciado do problema vai falar que o seu cliente foi citado. Se ele foi citado, vai constituir você como advogado ou como advogada para apresentar a devida peça, a devida defesa do réu, que aqui no caso é a resposta à acusação, que é uma resposta à denúncia do Ministério Público, tá certo? É uma resposta à denúncia do MP, tá? Que é a nossa resposta à acusação, que nós já estudamos. A resposta à acusação do rito ordinário / sumário está com base no artigo 396 e 396A, em que nós alegamos aqui preliminares. Eu esqueci de colocar preliminar coringa aqui, ó, que é do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 93, 9 da Constituição Federal também está dentro aqui de uma das preliminares que mais caem na prova da OAB, que é a ausência de fundamentação das decisões, tá? Então, aqui são preliminares. A gente também alega absolvição sumária do 397 e rejeição da denúncia do 395, lembrando que o artigo 397 do CPP, a gente alega a absolvição que a gente pede somente na fase aí, ó, da resposta à acusação. Só em grau de resposta à acusação que nós pedimos a absolvição sumária pelo artigo 397, tá? Então, não peça a absolvição pelo artigo 386 aqui. A resposta à acusação só cabe a absolvição pelo artigo 397. Em resposta à acusação, só se pede absolvição sumária pelo 397. E nós pedimos rejeição da denúncia, porque o nome dessa peça aqui é resposta à acusação. Então, é uma resposta à denúncia do MP. Então, nessa peça de resposta à acusação, o que nós temos que fazer? Atacar essa denúncia. Nós temos que pedir a rejeição dessa denúncia. Além disso, nós pedimos provas, prova testemunhal, documental e pericial. Esse é o momento de se pedir provas, certo? Depois da sua resposta à acusação, vai para a mão do juiz. O juiz decide se é caso de absolvição sumária ou rejeição da denúncia. Se ele assim não entender, ele manda designar audiência de instrução e julgamento. Para que essa audiência de instrução e julgamento aconteça, é preciso que ocorram algumas diligências para essa audiência. Manda intimar o réu, manda intimar os advogados, as testemunhas, as vítimas, tá? Se o réu está preso, manda um ofício para requisitar o preso para que o sistema penitenciário leve o preso para comparecer à audiência no dia, certo? E a audiência de instrução e julgamento, nós vimos na aula passada, ela tem aí um rito, ela tem uma forma de ser realizada, um passo a passo a audiência de instrução. Primeiro aqui, ó, ouve-se vítima, primeiro ouve-se as vítimas, né, no processo, tá? Quem faz a pergunta primeiro para a vítima é o Ministério Público, depois a defesa e, por último, o juiz, o magistrado, se tiver alguma dúvida. Aqui no caso, depois de ouvirem aí as vítimas, ouve-se primeiro as testemunhas de acusação. Primeiro o Ministério Público faz perguntas, depois a defesa e, por último, o juiz, para tirar qualquer dúvida que eventualmente possa ter gerado aí na oitiva dessa testemunha de acusação. Depois ouve-se a testemunha de defesa. A testemunha de defesa, primeiro a defesa faz perguntas, por último o MP, ou depois o MP, desculpa, e por último o juiz. Antes, por que, gente? Primeiro ouve-se testemunhas de acusação e depois de defesa, para dar melhor, ampla defesa e contraditório para o réu. Primeiro aqui é o Ministério Público, primeiro aqui, ó, é o Ministério Público que faz perguntas, tá vendo aqui? É o MP que faz perguntas.
Depois é a defesa aqui que faz perguntas. Depois é a defesa que faz perguntas. Por quê? Para dar melhor ampla defesa e contraditório para o réu. O Ministério Público pergunta e depois a defesa tenta consertar ali a resposta da vítima ou da testemunha. Somente a testemunha aqui de defesa, que é a própria defesa que começa perguntando, tá? Porque é testemunhas arroladas pela defesa. E depois é o Ministério Público que pergunta e, por último, o juiz, tá? Por último, o juiz. Veja que são testemunhas arroladas pela acusação e testemunhas arroladas pela defesa. Por quê? Porque a testemunha é do juízo. A testemunha não está ali para falar a favor da acusação ou a testemunha não está ali para falar a favor da defesa. A testemunha é do juízo, tanto é que ela deve falar a verdade sob pena de falso testemunho, tá? Depois de ouvida vítima e testemunhas de acusação e testemunhas de defesa nesta ordem, é possível ter algumas diligências aqui na audiência, como esclarecimentos de peritos, acareações, reconhecimentos de pessoas e coisas. Lembrando, gente, que quando o Código de Processo Penal fala que é nesta ordem ouvir vítima e depois testemunha de acusação e depois testemunha de defesa, é para dar melhor ampla defesa e contraditório para o réu. Essa ordem pode ser invertida? Pode ser invertida, desde que a defesa e a acusação aceitem, tá? Então, imagina, você foi para uma audiência de instrução e julgamento, só tinha testemunha de defesa, não compareceu nenhuma testemunha de acusação. Você pode aceitar ouvir primeiro a testemunha de defesa? Pode. Aí você anuiu e inverter a ordem. Mas não é interessante que você, como advogado, faça isso, tá? Porque aí você vai estar atingindo aí o direito do seu cliente. Tá? É melhor que você ouça as testemunhas de defesa depois, tá bom? E isso gera o quê? Uma nulidade relativa. Artigo 563 do Código de Processo Penal, porque você tem que demonstrar qual o prejuízo que houve para o réu ele ter sido invertida a ordem aqui, tá? Qual o prejuízo? É uma nulidade relativa. E por último, gente, aqui é o interrogatório do réu. O interrogatório do réu. Aqui no interrogatório do réu, como eu disse para vocês na aula passada, primeiro aqui é o juiz que faz perguntas, interroga o réu, depois o Ministério Público e, por último, a defesa. Tá? As alegações finais podem ser orais ou por memoriais. Se for oral, são 20 minutos prorrogáveis por mais 10. E quando é por memoriais? Memoriais é quando tiverem diligências ainda a serem cumpridas no processo, né? Então, tem ainda diligências. O caso for complexo, ou tiver muitos réus. Aí não tem como você fazer a defesa do réu oral, você vai ter que fazer escrito. Então, daí, os memoriais, a defesa do réu é por memoriais, é escrito. Então, nós paramos aqui, gente, deixa eu espelhar aqui a tela. Nós paramos aqui. Nós estudamos na aula passada que nos memoriais da defesa a gente alega preliminares, absolvição do artigo 386 em memoriais. Nós alegamos absolvição do 386, que nós estudamos, né? Inciso 1º, inciso 2º, materialidade. Inciso 1º, inciso 2º, materialidade. Inciso 4º e 5º, autoria. Inciso 3º, nós estudamos aqui o inciso 3º, que o fato não é considerado crime. E aí nós entramos na teoria tripartite do crime, né? Fato típico é o quê? Uma conduta, que essa conduta tem que ser dolosa, culposa, por ação, por omissão. Essa conduta tem que gerar aí um resultado, que se chama nexo causal. E além disso,
esse fato típico, ele tem que ter tipicidade formal, material e conglobante. Nós estudamos ainda o inciso 6º, que são as excludentes de ilicitude e culpabilidade, que é aqui o inciso 6º, e nós estudamos o inciso 7º, que é o princípio do indúbio pro réu. Eu comentei com vocês que caiu na sua prova memoriais, você tem que pedir a absolvição do réu por ausência de autoria e por ausência de materialidade. E pode cumular aqui com o princípio coringa, o pedido coringa do processo penal na absolvição, que é o princípio do indúbio pro réu. Tem prova, mas essa prova não é suficiente, ou essas provas não são suficientes para condenar o réu. Então, nós paramos aí, gente, no tópico desclassificação. Nós paramos no tópico da desclassificação. Vou voltar aqui. Vamos colocar aqui desclassificação, preliminares, absolvição e desclassificação. Deixa eu colocar aqui a absolvição. A absolvição, agora nós vamos falar aqui sobre desclassificação. Desclassificação, gente, nós temos que analisar a desclassificação conforme a emendácio e a mutácio libelli, tá? Conforme o artigo 383 e o artigo 384 do Código de Processo Penal, artigo 383 do CPP e 384 do CPP. Aqui estamos diante da emendácio e da mutácio libelli. Fake só aqui, né? Ó, ficou bagunçado aquele ali. Artigo 383 do CPP e 384 do CPP. O artigo 383 do CPP é a emendácio libelli. E o artigo 384 do CPP é a mutácio libelli. A desclassificação, gente, de um crime para o outro deve respeitar a emendácio e a mutácio libelli. Ficou ruim aqui, né? Deixa eu apagar, escrever de novo. Ficou ruim. Libelli. Pronto. Então, vamos ler o artigo aqui do CPP. 384, 383 e 384 do CPP. Deixa eu aumentar aqui. Então, eu tô aqui no artigo 383 do CPP, que diz assim, ó: o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, tô ruim assim, né? O juiz,
sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave. O artigo 383 do Código de Processo Penal diz que o juiz, ele pode desclassificar, mas ele não pode alterar a descrição dos fatos contidos na denúncia. Então, isso significa o quê? O artigo 383, o próprio juiz pode desclassificar, mas sem alterar os fatos. Olha como é importante, gente, o réu se defende dos fatos, não da tipificação jurídica dada ao fato. Gente, o que é isso? Uai, aquilo que eu falei para vocês nas primeiras aulas, o tanto que é importante a denúncia. O réu se defende de que ele está na hora tal, no local tal, naquelas circunstâncias, cometeu o crime, por exemplo, roubo, mediante violência ou grave ameaça, com o dolo, com a vontade de subtrair o celular, por exemplo, de uma vítima. Então, ele se defende daquelas circunstâncias, daquele fato, naquele horário, naquele dia. E aquela circunstância se amolda ao tipo de roubo. Então, ele se defende dos fatos. Aqui, nós conseguimos enxergar também a importância dos fatos na hora da desclassificação. Um juiz só pode desclassificar de um crime para o outro sem alterar os fatos. E agora a mutatio libelli? A mutatio libelli, gente, olha aqui na tela, a mutatio libelli é um outro tipo de desclassificação, melhor falando, quase não sai, né? É um outro tipo de desclassificação, mas aqui tem alteração, alteram-se os fatos, alterar aí os fatos. Quando se alteram os fatos, aí só o Ministério Público pode pedir o aditamento da denúncia, que se chama mutatio libelli, que é a desclassificação. Porque quando se alteram os fatos, você muda os fatos que o réu está se defendendo até o momento no processo. Gente, vamos parar só um pouquinho aqui que eu quero agradecer o Mário, que está nos ajudando na divulgação do nosso curso. Muitas pessoas vieram para o nosso curso pela indicação do Mário. O Mário é um aluno real, está fazendo curso com a gente já na turma VIP. Hoje mesmo nós tivemos um encontro presencial, corrigindo de forma individualizada a peça dele, verificando as necessidades individuais dele, mostrando para ele como ele tem que fazer a prova e explicando por que tem que ser daquela forma, tá? Então, nós, na turma VIP, analisamos a sua necessidade de forma individualizada, com tratamento personalizado, gravamos a correção para você, mandamos a correção para você por e-mail, tá? Então, não é só corrigir a peça e mandar para você por e-mail, eu corrijo junto com você. Você vê o que você está errando, não é aquela correção e te envio e pronto, não. É aqui, ó, no tete a tete, num acompanhamento individualizado e nessa progressão, nessa análise, nesse acompanhamento, você vai tendo uma progressão até você alcançar a sua aprovação na segunda fase da OAB em penal. Vem com a gente com o código OAB que você vai ser aprovado. Então, continuando, voltando aqui na tela. Então, a emendatio libelli, o próprio juiz pode desclassificar e a mutatio libelli, o Ministério Público tem que pedir aí a desclassificação porque alteram-se os fatos. Como que você vai entender isso? Vamos aqui para a tela seguinte para você entender como que funciona a desclassificação. Então, presta atenção aqui, ó. Aqui tem a denúncia, audiência de instrução e julgamento e sentença. Presta atenção aqui. A denúncia, na denúncia, o réu foi denunciado por furto qualificado mediante fraude, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º
do Código Penal. O que aconteceu? Próximo a um hospital, uma vítima, o carro dela quebrou próximo de um hospital e lá nas redondezas ali do hospital tem muita mecânica, muita oficina. E aí um mecânico se aproximou dessa vítima e falou o seguinte: olha, eu vou te ajudar a arrumar seu carro. E ficou mexendo lá no motor do carro. A vítima pegou a chave do carro e entregou na mão dele, desse suposto mecânico. Ele ligou o carro e falou assim: só vou dar uma testada aqui nele, no carro, e deu uma voltinha e sumiu com o carro. E aí ela registrou ocorrência policial do que aconteceu e o Ministério Público denunciou esse réu por furto mediante fraude, furto qualificado mediante fraude. Quando chegou no dia da audiência, o advogado respondeu assim, o advogado perguntou assim para a vítima, que é a primeira pessoa ouvida na audiência de instrução: vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, vítima. Você entregou a chave do seu carro na mão do réu ou o réu pegou a chave de você? Ela: não, eu entreguei a chave do meu carro para ele. Entreguei a chave do meu carro para ele. Olha isso, muda a tipificação jurídica. Porque quando você subtrai, quando o réu subtrai, é furto. Quando a vítima entrega para o réu, significa que o réu enganou tanto a mulher que a mulher entregou para ele a chave. Isso é o quê? Estelionato. Obter vantagem indevida por intermédio de fraude. Então, quando chegou aqui na audiência, descobriu que, na verdade, se tratava de estelionato. Aqui na sentença, o que o juiz vai fazer? O juiz tem que condenar esse réu por estelionato. Veja, o fato continua o mesmo. O réu, de alguma forma, ele pegou aquele carro daquela mulher e levou o carro. Levou o carro mediante fraude, se passando por um mecânico. E, na verdade, ele não era mecânico. Se passou por mecânico e levou o carro da mulher. Inicialmente, aqui na denúncia, o Ministério Público tipificou esses fatos como furto mediante fraude. Quando chegou na audiência, descobriu que era 171, então, na sentença, o juiz pode desclassificar o crime de furto qualificado mediante fraude para o crime de estelionato? Pode, porque não foram alterados os fatos. Então, o artigo 383 do Código de Processo Penal diz, olha, pode desclassificar sem que sejam alterados os fatos. O juiz na sentença pode desclassificar. O juiz na sentença pode, sem alterar a descrição dos fatos contidos na denúncia. Um outro exemplo aqui, aí eu vou te dar um exemplo de crime especial aí do Tribunal do Júri. Por exemplo, a mulher foi denunciada pelo artigo 121, que é homicídio, foi denunciada lá no Tribunal do Júri por homicídio. Quando chegou na audiência de instrução e julgamento, juntaram-se provas e demonstrou que a mulher matou o seu próprio filho, mas ela estava sobre o estado puerperal, então não se trata de homicídio, e sim de infanticídio. O juiz pode desclassificar de homicídio para infanticídio aqui? Pode, porque não houve a alteração dos fatos. Uma mãe matou o filho, então ela se defende de, naquele horário, na hora tal, naquelas circunstâncias, ela tirou a vida do seu próprio filho. Se vai ser homicídio ou infanticídio, isso vai depender das provas no processo, tá? Mas ela matou alguém. Então, a diferença aqui não é substancial ao ponto de mudar a descrição dos fatos contidos na denúncia, tá? Então, o juiz pode aqui desclassificar de homicídio para infanticídio, pode desclassificar. Por que o juiz, gente, pode desclassificar de um tipo penal para o outro? Porque aqui eu estou dando exemplos mais brandos, né? Mas poderiam ser o contrário. Poderia ter sido denunciado por
por infanticídio e ter sido pronunciado, porque aqui no júri é pronúncia, né? Aqui é pronúncia. Aqui no tribunal do júri não é condenação. Aqui no tribunal do júri é pronúncia. Aqui é uma sentença aqui de pronúncia. E aqui já seria condenação, né? 171 já é condenar. Condenar. Ficou ruim, né, na tela, né? Deixa eu apagar aqui. Pra ver se fica melhor. Pronto, agora deu para ver. Então, aqui no tribunal do júri é pronúncia, né? E não condenação. Aqui, rito ordinário já é condenação. Mas pode ser realizada a desclassificação também, tá? Respeitados aí a emendatio libelli, sem alterar os fatos. Por que o juiz ele pode desclassificar de um tipo penal para o outro sem alterar os fatos? Porque tanto o artigo 383 como o artigo 384, gente, tem que respeitar a ampla defesa e o contraditório do réu. Ampla defesa e contraditório do réu. Artigo 5º, inciso 55 da CF. Além disso, tem que respeitar o princípio da correlação. Princípio da correlação. O que significa isso, gente? Olha só. O réu se defende aqui da denúncia de que na hora tal, no local tal, naquela circunstância cometeu um delito ali, supostamente um delito contra a vítima. Ele se defende daqueles fatos. Então, em todo o processo aqui, ó, tá correndo o processo, oferecido denúncia, resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, sentença. Uai, ele tá respondendo todo esse processo por aquele fato. Chega na sentença, o juiz tem que sentenciar ele, condenar ou absolver o réu por aquele fato. Pode ser por outro tipo penal? Pode, mas tem que ser pelo mesmo fato. Porque a sentença tem que ter correlação com a denúncia, que é o princípio da correlação. Para quê, gente? Por que tem que ter essa correlação? O juiz só pode sentenciar, só pode condenar por aquilo que foi pedido o quê? Aqui na denúncia. O juiz não pode condenar o réu por outro fato que não está escrito na denúncia. Não pode. Porque isso fere a ampla defesa e o contraditório do réu, que está no artigo 5º, inciso 55 da CF. Vou escrever aqui que não ficou, deu para ver, né? Artigo 5º, inciso 55 da CF. Então, você imagina aqui, ó, te dar um outro exemplo aqui. Denúncia, audiência de instrução e julgamento e sentença. Observa aqui, ó. Observa aqui. O réu foi denunciado por ter cometido um crime de roubo, artigo 157. Deixa eu pegar aqui. Artigo 157. Parágrafo 2º. Inciso 1º. Deixa eu pegar aqui. Foi alterado aqui, peraí. Vamos abrir aqui o Código Penal. Ó. Roubo, artigo 157 do Código Penal. Então, vamos colocar aqui que o nosso cliente cometeu o crime aqui, ó, pelo parágrafo 2º, inciso 1º, que foi com o emprego de arma de fogo, tá?
parágrafo 2º-A, inciso 1º, e com concurso de pessoas, que é o inciso 2º. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui que o nosso cliente cometeu um roubo, que é o parágrafo 2º-A, inciso 1º do Código Penal, e parágrafo 2º, inciso 2º, que aqui é com emprego de arma de fogo e com concurso de pessoas, tá? Então, ele cometeu esse crime aqui, ó. Aqui, o Ministério Público denunciou o réu por ter cometido um crime de roubo contra o Anderson. Contra a vítima Anderson. Chegou aqui na audiência de instrução e julgamento, ouviu-se uma testemunha de acusação de nome Amanda. Aí a Amanda pega e fala o seguinte, olha, o réu, ele não, vou colocar o nome do réu aqui, Rubinaldo. Esse réu, o réu foi denunciado por ter cometido um roubo com emprego de arma de fogo e com concurso de pessoas contra a vítima Anderson. Chegou aqui na audiência, ouviu-se uma testemunha. E a testemunha falou assim, olha, o Rubinaldo, ele não subtraiu só pertence do Anderson, não. Ele subtraiu pertence meu também. Olha só. Até a audiência de instrução e julgamento, esse réu estava sendo defendido pelo quê? Por ter cometido um crime contra o Anderson. Um roubo contra a vítima Anderson. Naquele local, naquela circunstância, subtraiu mediante violência ou grave ameaça ali patrimônio do Anderson. Chegou na audiência de instrução e julgamento aqui, uma testemunha fala, olha, subtraiu o patrimônio meu também, eu sou amiga do Anderson, estava junto com ele, subtraiu o patrimônio meu também. Opa, alteraram-se os fatos. O juiz aqui na sentença, ele pode condenar esse réu aqui somente pelo crime de roubo do Anderson. Ele não pode condenar esse réu pelo roubo da Camila. Por quê? Porque alteram-se os fatos. O réu, em momento nenhum, foi denunciado por ter subtraído o patrimônio da Amanda. Só está se defendendo por ter cometido o crime contra o Anderson. Para que o réu seja condenado aqui na sentença pelo crime de roubo contra a Amanda também, o que o Ministério Público tem que fazer aqui? Ó? Após a audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público tem que fazer a mutatio libelli. Tem que pedir a condenação pelo roubo da Amanda. A mutatio libelli é a mesma coisa que um aditamento da denúncia. Nocível é como se fosse uma... Não é concível não, tá? É nocível. Nocível é como se fosse aí uma emenda à inicial. No processo penal, a emenda à inicial se chama mutatio libelli, que é o aditamento da denúncia. Se o Ministério Público fizer o aditamento da denúncia, aí sim o juiz pode condenar esse réu aqui pelo roubo do Anderson e também pelo roubo da Amanda. Aí sim pode. Se o MP não faz esse aditamento da denúncia, o juiz não pode condenar esse réu pelo roubo da Amanda. Por quê? Porque ele não teve oportunidade para se defender aqui do roubo da Amanda. Se o Ministério Público faz o aditamento da denúncia, se ele faz aqui o aditamento da denúncia, abre prazo para a defesa se manifestar.
Abriu o prazo para a defesa se manifestar, aí sim está respeitada a ampla defesa e o contraditório, aí sim o juiz tem condições para condenar esse réu por esses novos fatos. Tá certo? Então, o juiz, a emendatio libelli e a mutatio libelli está muito relacionada com a questão fática. Não alterou os fatos, o juiz pode desclassificar. Alteraram os fatos, o juiz só pode desclassificar se tiver a mutatio libelli. Se ocorrer a mutatio libelli. Pelo princípio da ampla defesa e do contraditório e pelo princípio da correlação. Certo? Tranquilo, gente? Então, veja, a desclassificação tem que respeitar aí a mutatio e a emendatio libelli, disposto no artigo 383 e 384 do Código de Processo Penal. Ok? Olha só, presta atenção aqui em algo que já caiu na prova da OAB, voltada para o Tribunal do Júri, no âmbito da desclassificação. Teve uma denúncia, audiência de instrução e julgamento e sentença. Presta atenção. Uma ré foi denunciada por infanticídio. Matar sobre o estado puerperal seu próprio filho. Tribunal do Júri. Chegou na audiência de instrução e julgamento, descobriu que a criança já nasceu morta. Como que, infanticídio, a criança tem que nascer viva. Mas a criança já nasceu morta. Então, não tem como você matar alguém que já nasceu morto. Então, descobriu aqui, primeiro, que era crime impossível, né? E, além disso, então, não era caso de infanticídio. E, além disso, descobriu que a mulher tomou, aqui na audiência de instrução e julgamento, ficou comprovado que a mulher tomou substância abortiva. Então, na verdade, ela não tinha matado a criança. Na verdade, ela tinha cometido o crime de aborto. O verbo do crime de aborto aqui, ou do infanticídio, qual é? Matar. Do aborto é provocar. São fatos totalmente diferentes. Uma coisa é a mulher matar sobre o estado puerperal seu próprio filho. Outra circunstância totalmente diferente, outra circunstância fática totalmente diferente, ela provocar o aborto. São fatos diferentes. Como são fatos diferentes, o juiz não pode pronunciar essa ré aqui pelo 124 do CP. Não pode. Não pode pronunciar ela pelo 124. Não pode. Ou o juiz absolve pelo 123, ou abre prazo aqui para o Ministério Público, antes da sentença, fazer a mutatio libelli. Aí sim, se o Ministério Público fizer a mutatio libelli e pedir a condenação, a pronúncia dessa mulher, melhor falando, pelo crime de aborto, aí sim ele pode pronunciar essa mulher por aborto. Porque se ele pronuncia essa mulher por aborto sem ter sido realizada a mutatio libelli, essa sentença fere o princípio da correlação, o princípio da ampla defesa e do contraditório, tá? Então, da ampla defesa e do contraditório, do princípio da correlação, do devido processo legal, ok? Então, aqui alteram-se os fatos. Se alteram-se os fatos, o juiz não pode desclassificar. O juiz só pode desclassificar se não alterarem os fatos, tá certo? Nós como defesa, se a gente visualizar, por exemplo, um pedido de desclassificação, já caiu na prova da OAB um caso que era um réu
que respondia pelo artigo 158 do Código Penal na denúncia. Deixa eu escrever aqui, ó. Na denúncia, ele respondia por 158 do Código Penal. 158 aqui do Código Penal, que é extorsão. Extorsão. Quando chegou, que era o Caio exigiu vantagem devida. Devida. Então, não era extorsão. Na verdade, se tratava aqui do artigo 345, só confirmar se é o 345 aqui. Artigo 345 do Código Penal, que é exercício arbitrário das próprias razões. Ele não cometeu crime aqui, ó, de extorsão. Na verdade, ele cometeu o crime de exercício arbitrário das próprias razões. O juiz, na sentença, pode condenar esse réu por exercício arbitrário das próprias razões? Sim ou não? Aqui, gente, aqui é muito mais do que tão somente o juiz desclassificar. Porque aqui nós estamos diante do artigo 158 do Código de Processo Penal, que é rito ordinário. Rito ordinário. O 345 é rito sumaríssimo. Então, esse juiz que está correndo esse processo, ele não pode desclassificar de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões. Por quê? Porque ele é incompetente. Então, existe desclassificação do tipo penal que gera incompetência do juízo. Incompetência do juízo. Isso já caiu em prova. Um outro exemplo que já caiu na prova da OAB sobre desclassificação que gera incompetência do juízo foi o caso de, na denúncia, peraí. Aqui na denúncia, o réu ter sido denunciado pelo artigo 121 do Código Penal, que é matar, matar de forma dolosa no trânsito, e a gente teria que pedir a desclassificação para homicídio culposo no trânsito. Homicídio doloso, por dolo eventual, é tribunal do júri. Artigo 302 do CTB, né, do Código Penal, não, desculpa, do CTB, homicídio culposo no trânsito, é rito ordinário. Então, eu tiro do tribunal do júri e levo para uma vara criminal. Isso gera o quê? Incompetência do juízo. Então, tem desclassificação, gente. A desclassificação pode gerar também a incompetência do juízo. Incompetência do juízo. E isso o examinador gosta de cobrar bastante na prova. Primeiro, ele quer saber se você sabe desclassificar de um tipo penal para o outro. E se esse tipo penal, se esse juiz aqui pode desclassificar. Você imagina, o crime de extorsão está correndo na vara criminal. O juiz poderia desclassificar, poderia absolver o réu, mas ele não é competente. Ele não pode desclassificar. Você tem que pedir o quê? Além de você pedir a desclassificação do tipo penal, você tem que falar que o juízo é incompetente para julgar esse novo delito, sob pena de nulidade no processo. Isso já caiu várias vezes na prova da OAB, várias vezes na segunda fase da OAB em penal, a desclassificação que gera a incompetência
do juízo. Desclassificação que gera a incompetência do juízo. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui e vamos falar sobre dosimetria de pena. Então, para a gente fazer um resumo aqui do que a gente já estudou até agora em grau de memoriais, deixa eu fazer um resumo aqui para você do que nós já estudamos até agora sobre memoriais do rito, memoriais do rito ordinário, barra sumário. Rito ordinário barra sumário. Ah, alguém pode perguntar assim, quem é o Mário, professora? Antes de você fazer a piada aí de quem é o Mário que eu falei nessa aula aqui, é o Mário, aquele das antigas, tá? É o Mário das antigas, é ele mesmo, tá? Não é aquele Mário que você tava pensando, não, é o Mário das antigas, é ele mesmo, tá aqui com a gente, fazendo aula conosco. O Mário tem uma sacada sobre o digital muito interessante. Muito interessante. Obrigada, Mário, por nos estar também nos ajudando nesse momento de transformar o nosso curso, que é 100% presencial, em 100% online. 100% online. E agradecer aqui a nossa equipe, né? Porque o código OAB não é só a professora Carol, não. O código OAB nós trabalhamos na primeira fase, na segunda fase, e depois que você se transforma num advogado, se transformar num advogado ou numa advogada, nós vamos ensinar a você ter o seu escritório de advocacia totalmente digital na palma da sua mão no seu celular, tá? Então, nós somos uma equipe que vai te acompanhar da primeira fase, da segunda fase, até te transformar aí num advogado de sucesso, tá bom? Então vamos lá. Memoriais. O que nós já estudamos aqui em memoriais? O que nós alegamos em sede de memoriais do rito ordinário barra sumário? Nós alegamos aqui, ó, preliminares, absolvição. Essa absolvição aqui é com base no artigo 386 do CPP, em que nós estudamos aqui inciso 1º e inciso 2º. Fala sobre a materialidade do fato. Inciso 4º e inciso 5º fala sobre autoria. Inciso 3º aqui, ó, inciso 3º, fala que o fato não é considerado crime, e aí esse inciso 3º fala sobre atipicidade, em que a gente coloca, a gente lembra da teoria tripartite do fato típico, e dentro aqui do fato típico precisa ter aqui, ó, conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Lembrando que a tipicidade aqui, ó, ela tem que ser formal, material e conglobante, tá certo?
Então, dentro do fato típico aqui, nós temos que ter todos esses elementos aqui dentro do fato típico. O inciso quarto, o inciso sexto, que fala sobre as excludentes de ilicitude, que exclui, né? Exclui o crime, e excludentes de culpabilidade, que isenta de pena. E o inciso sétimo que nós estudamos, que é o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, se absolve o réu. Princípio do indúbio pro réu. Esse aqui você vai marcar de azul. O inciso sétimo você marca de azul, que é um princípio. E dentro do inciso terceiro, ele também é um princípio. Tem dentro dele um princípio que é a atipicidade material. É igual aqui, ó, o princípio da insignificância. Sempre cai em prova. O princípio da insignificância está dentro do inciso terceiro, tá? O princípio da insignificância é a ausência de tipicidade material. É o princípio da insignificância, tá? Além disso, nós estudamos que nós podemos aqui, ó, alegar preliminares, absolvição. Além disso, desclassificação. Vou voltar aqui a tela. Desclassificação. Aqui na desclassificação, gente, nós temos que respeitar aqui a emendatio libelli e a mutatio libelli. Como nós, como advogados, a gente vai fazer aqui na prova? Na prova, a gente só pede assim, ó, a desclassificação do crime tal para o crime tal. Aí você explica aqui o porquê, né? Aí você explica que, por exemplo, nesse caso de não cometer extorsão e sim exercício arbitrário das próprias razões, você pode falar, olha, porque não praticou elementar de exigir vantagem indevida, por exemplo, tá? A vantagem era devida, aí você explica por que você quer a desclassificação. E aí a gente sempre escreve assim, ó, respeitados os institutos da emendatio libelli e mutatio
mutatio libelli. Mutatio libelli. Ok? Aí você pode escrever os artigos. Artigo 383 e 384 do CPP. Em prova, você não precisa falar se aquela desclassificação é na peça, melhor falando, na peça, você não precisa falar se aquela desclassificação se trata de uma emendácio ou de uma mutatio libelli, você não precisa. Agora, em questão, sim. Numa questão, você tem que falar para o examinador se aquela desclassificação é uma emendácio ou uma mutácio. Como que você sabe? Gente, se o réu tivesse defendido dos fatos, é mutácio. Ou seja, não alteraram-se os fatos. Então, a desclassificação se trata de uma emendácio, porque não alteraram os fatos. O réu já se defendeu daqueles fatos. Agora, se alterarem os fatos, aí a desclassificação se trata de uma mutatio libelli, de uma mutatio, tá? Então, vamos continuando aqui. Então, são pedidos, gente, que a gente observa aqui, ó, é a ampla defesa do réu. Se tiver preliminares, nulidade, incompetência do juízo, prova ilícita, alega aqui em preliminares. Absolvição, com base no artigo 386. Desclassificação, com base no artigo 383 e 384. Mas, caso Vossa Excelência for condenar o meu cliente, condene igual eu estou lhe pedindo aqui agora. Então, a gente tem que falar sobre dosimetria de pena. Dosimetria de pena. Então, olha só. A dosimetria de pena, ela tem que seguir aqui, ó. Primeira fase, tá aqui no artigo 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais. A segunda fase tem as atenuantes, que estão aqui no artigo 65 do CP, e as agravantes, que estão aqui no artigo 61 do Código Penal. A terceira fase são as causas de aumento e diminuição de pena. Aqui na primeira fase, nós, como advogados, sempre vamos pedir aqui na primeira fase, assim, ó, que seja fixada a pena base, do réu no mínimo legal, porque as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Isso que a gente tem que dizer na nossa prova. A gente está trabalhando pela defesa, em regra. Nós, como advogados, na prova da OAB, a gente atua em sede de dosimetria de pena, que é um pedido subsidiário, se o réu for condenado. A gente fala aqui, ó, que o artigo 59 do Código Penal, aqui é um 5, 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais, a gente vai colocar que são favoráveis ao réu. Agora, abre aí o artigo 59 do Código Penal, gente, que aí fala quais são as circunstâncias judiciais.
Aí tem, olha, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências, comportamento do crime, ou comportamento, desculpa, da vítima, consequências do crime, comportamento da vítima. Então, essas são as circunstâncias judiciais. O juiz analisa o artigo 59 para fixar o quê? A pena base do réu. Então, você imagina o seguinte, que o seu cliente está respondendo aqui pelo artigo 157 do Código Penal, vai lá no artigo 157 do Código Penal. Ele está respondendo, vamos colocar aqui, por roubo qualificado, por roubo qualificado, não, desculpa, por roubo majorado aqui, no parágrafo 2º, porque ele cometeu esse crime de roubo com concurso de pessoas. Então, está respondendo aqui pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal. Então, é roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo concurso de pessoas. A pena do crime de roubo, aqui a pena mínima aqui, ó, são 4 anos e a pena máxima 10 anos. A pena mínima aqui, ó, 4. A pena máxima, olha aqui, 10. Isso tá onde? No Código Penal. No crime de roubo. Então, quando você pede aqui na primeira fase que a pena base do réu deve ser fixada no mínimo legal, porque as circunstâncias judiciais são favoráveis, você está pedindo o quê? Para o juiz fixar no mínimo. Qual é o mínimo desse crime? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Vamos supor que o réu tem maus antecedentes. Olha, se o réu tem maus antecedentes, significa que uma circunstância judicial dele não é favorável. Então, ele vai receber a pena acima do mínimo, acima de 4 anos. Se isso acontecer, você tem que defender seu cliente aqui, ó, na primeira fase. Na primeira fase da dosimetria de pena, você tem que falar, olha, o réu não tem maus antecedentes. Por ele não ter maus antecedentes, porque não houve trânsito em julgado, por exemplo, da sentença penal condenatória, não há que se falar em maus antecedentes ainda do réu, por exemplo, então você continua pedindo para ser aplicado aí no mínimo legal, 4 anos. 4 anos, ok? É isso que nós, como advogados, temos que fazer na prova da OAB. Por quê? Porque vai estar no gabarito do examinador. No gabarito do examinador, gente, nós analisamos todas as provas, desde o 2º exame de 2010, que é a FGV que aplicou, até o 33º exame, cobra-se muito dosimetria de pena. Esse material está no mapa estratégico da sua aprovação, lá na turma VIP. Então, lá você vai ter acesso a essa planilha em que você vai ver, olha, uma das matérias que mais se cobram na prova da OAB se chama dosimetria de pena. Então, você tem que escrever as palavrinhas-chave, tá? Tem que escrever as palavrinhas-chave, ó, pena base, mínimo legal e circunstâncias judiciais favoráveis. Isso aí o examinador vai procurar na sua prova na hora de pontuar a primeira fase da dosimetria de pena, tá? Tem que escrever essas palavrinhas-chave. Então, o que que você vai fazer? Você vai treinar. Treinar, isso aqui é um treino. Então, essa primeira fase aqui da dosimetria de pena tem uma forma de se escrever. Ó, seja fixada a pena do réu no mínimo legal, porque as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Ponto. Se o Ministério Público tiver pedido uma majoração acima do mínimo, ou seja, acima de 4 anos aqui, porque ele tem maus antecedentes, porque a personalidade dele é voltada para o crime, você tem que combater isso. Combater e pedir que seja fixado em 4 anos. Que seja fixado o quê? No mínimo legal. Ok? As atenuantes, gente, tem um artigo específico, tá no artigo 65 do Código Penal. Quais são as atenuantes que mais caem na prova da OAB? Menoridade e confissão.
Ah, te contou lá na historinha lá do seu exercício lá da sua prova, na peça da sua prova, que o réu nasceu dia tal. Ué, pra que eu quero saber o dia que o réu nasceu? Provavelmente para você pedir aqui uma atenuante. Porque se o réu é menor de 21 anos na época do fato tido como delituoso, atenua-se a pena dele. É uma atenuante. É uma atenuante. A confissão do réu é uma atenuante. Gente, aqui que você sabe, pela dosimetria de pena, o que o seu cliente deve fazer lá no interrogatório dele na audiência. Se o seu cliente é primário, bons antecedentes, ele vai pegar a pena base, que é a primeira fase dele aqui, no mínimo legal. No mínimo. São 4 anos. Se o seu cliente é primário e tem bons antecedentes, as circunstâncias judiciais são favoráveis e ele confessa, a confissão é uma das atenuantes. Ser menor de 21 anos na época do fato é uma atenuante. Confessar o crime é uma atenuante. Mas só que a atenuante, gente, não tem o poder de diminuir aquém do mínimo. O mínimo dessa pena aqui, qual é? 4 anos. 4 anos. 4 anos é o mínimo dessa pena. O réu já vai ser condenado por uma pena de 4 anos, ou seja, já vai ser fixado no mínimo. Para que você vai mandar seu cliente confessar lá no interrogatório? Para quê? Ele confessando não diminui a pena dele. Não diminui. Porque a atenuante não tem o poder de diminuir aquém do mínimo legal já combinado em abstrato para o tipo penal. Então, o mínimo legal aqui não é 4? O máximo aqui não é 10? Se ele já vai pegar 4 anos aqui na primeira fase da dosimetria de pena, então a confissão não diminui a pena dele. Agora, se ele tem maus antecedentes, se ele tem outras circunstâncias judiciais que são desfavoráveis, o juiz não vai fixar em 4 anos, o juiz fixa acima do mínimo. Vai colocar aí 4 anos e 3 meses, 4 anos e 6 meses, 5 anos. Aí sim vale a pena confessar. Então, você sabe o que o seu cliente vai fazer lá no interrogatório na audiência, olhando para a dosimetria de pena se ele for condenado. Você tem que saber se o seu cliente é primário e tem bons antecedentes. Se ele é reincidente, você tem que saber. Poxa, um réu primário, bons antecedentes, você não manda ele confessar, não. Não manda ele confessar, não, porque ele já vai pegar no mínimo. E a atenuante não diminui aquém do mínimo. Agora, uma das agravantes aqui, ó, que tá no artigo 61 do Código Penal, é ele ser o quê? Reincidente. É uma agravante. É uma agravante. Então, você sabe que seu cliente, por exemplo, vai pegar 4 anos, o mínimo. 4 anos. Porque ele não tem maus antecedentes, por exemplo. Mas o seu cliente é reincidente, presta atenção, ele é reincidente, você manda ele confessar. Você manda ele confessar. Por quê? Porque a confissão espontânea, a atenuante da confissão espontânea, junto com o agravante da reincidência, elas se compensam. Então, eu não agravo a pena e nem atenuo. Compensa, fica elas por elas. Fica elas por elas, ou seja, fica a pena fixada na primeira fase. Fica a pena fixada na primeira fase. Tá? Então, isso você tem que saber lá no interrogatório do seu cliente na audiência. Eu me lembro que eu fui fazer uma audiência e assim, era no núcleo de prática jurídica de uma faculdade que eu dava aula. Eu era advogada responsável pelos processos criminais. Aí, olha só. Carol, desce agora lá, porque tem uma audiência, a gente não sabia dessa audiência, você tem que correr lá e fazer a audiência. Quando eu chego lá, tinha bem uns 15 réus. Dentro de uma salinha, assim, um monte de homem lá, 15 réus. Eu olhei para aquilo, gente, estava na hora da audiência, eu não tinha lido o processo.
Eu só falei o seguinte, vem cá, quem é reincidente aqui? Todo mundo levantou a mão. E eles já sabem, viu? Se é reincidente ou não, eles já sabem. Levantou a mão. Aí eu falei, olha, gente, todo mundo aqui vai ter que confessar. Todo mundo aqui vai ter que confessar. Porque se todo mundo aqui é reincidente, pelo que eu vi aqui no processo que eu vi rapidamente, vocês foram presos em flagrante. Então, não tem pra onde fugir aqui não, hein? Você tem que confessar. Porque a pena de vocês já vão ser majorada. Aí eu expliquei pra eles, e eles entendem, tá? E eles entendem. Expliquei pra ele, olha, a pena de vocês já vai ser majorada porque vocês são reincidentes. Se você confessa, aí fica elas por elas, você pega uma pena menor. Você pega a pena da primeira fase, que é o mínimo. No caso deles, eles estavam respondendo por receptação. Vocês vão responder pela pena mínima aqui de receptação, tá? E aí, como vocês são reincidentes, vai aumentar mais ainda a pena. Então, não, confessa para dar uma equilibrada aqui, né? Para compensar a confissão com a reincidência. Ok? Então, na hora da audiência de instrução, a gente já tem que nortear o nosso cliente, se ele vai ficar calado, se ele vai confessar ou se ele vai contar outra versão sobre os fatos. Que geralmente contar outra versão sobre os fatos ou é a verdade verdadeira ou é a mentira mesmo. Mas é um direito do cliente, tá? É um direito. Tá certo? Então, é lá no interrogatório que a gente já decide o que vai fazer na dosimetria de pena. Não é em memoriais que a gente decide. Não, a gente decide lá na audiência com o nosso cliente. A gente instrui ele, por óbvio que a decisão é dele. Teve um réu que eu já advoguei num processo para ele, que eu expliquei isso para ele, sabe? Ele era reincidente num processo. Já era reincidente. E eu expliquei para ele, olha, o ideal aqui... você foi preso em flagrante, o ideal aqui é você confessar, porque você vai atenuar a sua pena, né? Porque a confissão compensa com a reincidência, então não aumenta e nem diminui, fica elas por elas. Mas, se você contar uma outra versão, você tenta, né, convencer o juiz de que você não participou do crime, que, na verdade... as circunstâncias que o Ministério Público está falando na denúncia não aconteceu, aconteceu de forma diferente. Então, você pode tentar falar outra versão para tentar ser absolvido. Ou também você tem a opção de ficar calado. Que a opção de ficar calado não influencia nem para absolver e nem para condenar. O silêncio não pode ser usado contra o réu, né? Não pode ser usado contra o réu. E aí, a opção dele foi falar outra versão. Falar outra versão. Então, nós, como advogados, nós colocamos para ele o que é melhor. No caso, eu expliquei para ele que, na minha visão como advogada, que ele foi preso em flagrante, era interessante ele confessar porque ele já era reincidente. Agora, recente, por exemplo, ontem, veio um cliente criminal aqui no escritório que está respondendo por tráfico de drogas. Cara primário, bons antecedentes, primeira vez que rodou, um histórico de uso de drogas, com internação de uso de drogas. Primeiro eu vou tentar a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, demonstrar por documentos probatórios, né, por documentos, de que ele tem um histórico de usuário de droga, para tentar desclassificar do crime de tráfico para o crime de uso de droga. Mas, pensando já na dosimetria, eu falei pra ele, cara, você é primário, tem bons antecedentes, você vai pegar a primeira fase no mínimo legal. Aí eu expliquei pra ele isso, né? Peguei o crime de tráfico e mostrei pra ele, ó, a pena mínima de tráfico são 5 anos e a pena máxima são tantos anos. Aqui você pega o mínimo, 5 anos, porque você é primário, tem bons antecedentes. Então, não vale a pena você confessar isso aqui não, que você é traficante. Não vale a pena você confessar isso aqui não, hein? Não vale a pena não. Vale a pena você falar que essa droga é para uso. Porque não vai influenciar, a confissão não vai influenciar aqui
na dosimetria de pena, porque ele é primário, tem bons antecedentes, não influencia. Agora, você entendeu? Porque o cara é reincidente aqui, ó, ele tem que confessar na segunda fase. Ele é reincidente, ele confessa, porque senão a pena dele vai ser maior ainda. Se ainda foi preso em flagrante, não tem pra onde fugir, aí tá demais. Tá entendendo? Coloca aí no comentário se você tá entendendo. Se tá com dúvida, que aí eu vou tirando a sua dúvida aqui, tá bom? No decorrer da aula eu vou tirando a sua dúvida, tá bom? E amanhã, não se esqueça que nós temos uma aula de revisão de tudo que a gente já estudou até agora. Amanhã, às 10 horas da manhã, pelo Zoom. E para você ter acesso ao link da aula, você tem que se inscrever, tá? Então, você entra lá no meu Instagram, Carol Guimarães DF. Lá tem o link na bio para você se inscrever nesse curso gratuito e você ter acesso ao link do Zoom, tá? Você ter acesso ao link do Zoom, ok? Agora, diferente das agravantes e atenuantes, as causas de aumento têm poder para aumentar acima do máximo legal e a causa de diminuição para diminuir aquém do mínimo. Então, presta atenção aqui, o crime de roubo. O crime de roubo aqui, o mínimo são o quê? 4 anos. O máximo da pena, 10. A atenuante não tem o poder de diminuir abaixo de 4. Assim como a agravante também não tem o poder para aumentar acima dos 10 anos de pena, não tem. Diferente da causa de aumento e diminuição. Esse crime que o nosso cliente está respondendo aqui é 157, parágrafo 2º, inciso 2º, que é uma causa de aumento. Essa causa de aumento tem poder para aumentar a pena acima dos 10 anos. Acima dos 10 anos. Então, a causa de aumento tem o poder para aumentar acima do máximo e a causa de diminuição abaixo do mínimo. Quando você vê alguém que foi condenado por roubo a uma pena menor que 4 anos, pode ter certeza que incidiu o artigo 14, inciso 2º no Código Penal, que é tentativa de roubo. Com certeza. A tentativa, gente, é uma causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena. Às vezes a gente ouve assim, né? Ah, vou desclassificar de roubo consumado para roubo tentado. Isso não é verdade. Você não desclassifica um crime consumado para um crime tentado. Você não desclassifica. Na verdade, você aplica uma causa de diminuição de pena. A tentativa é uma causa de diminuição de pena. Como que eu sei isso, professora? Deixa eu mostrar para vocês aqui no Código Penal. As causas de aumento e diminuição, diferente das atenuantes e agravantes, não tem um artigo específico, depende do tipo penal. Então, olha só o roubo. O roubo do parágrafo 2º, ó, aumenta-se 1/3 da pena, 1/3 até a metade. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas, tá vendo aqui, ó, a pena aumenta-se, é uma causa de aumento. É uma causa de aumento. Parágrafo 2º também, ó. Aumenta-se a pena. Aumenta-se. Então, é uma causa de aumento. É uma causa de aumento. Olha aqui o artigo 155. O furto, se ele é praticado aqui, ó, durante o repouso noturno, aumenta-se a pena, ó. A pena aumenta-se de 1/3, tá vendo? Então, é uma causa de aumento. Então, a causa de aumento vai estar em cada tipo penal, mas a gente tem algumas causas de aumento genéricas, tá? Que a gente pega aqui no artigo 70, artigo 71, que você vai pegar aqui, peraí, deixa eu chegar aqui no artigo 70. Aí. Olha aqui o artigo 70, concurso de crimes. Fala aqui, ó. Aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, concurso formal de crimes
A primeira parte aqui, ó, é uma causa de aumento. Artigo 71, crime continuado, é causa de aumento. Olha aqui, artigo 71, aumenta-se de 1/6 a 2/3. Então, o tipo penal mostra pra gente quando é causa de aumento e também quando é causa de diminuição. O artigo 14 do Código Penal, que fala sobre a tentativa, também é uma causa de diminuição de pena, artigo 14. Disse o crime, inciso 2º, tentado, quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Aí aqui no parágrafo único fala, ó, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1/3 a 2/3. 1/3 a 2/3. Então, a tentativa é uma causa de diminuição da pena. Causa de diminuição de pena, tá? Então, aqui, ó, vou colocar para você, ó, causa de aumento genérica, artigo 70 e artigo 71 do Código Penal, concurso de crimes. E causa de diminuição genérica é tentativa. Uma vez eu defendi um cara por tentativa de homicídio, e o cara, eu vou voltar lá e vou matar essa mulher, não sei o que. Eu falei, cara, você tá doido, é muito melhor para você responder por tentativa de homicídio do que por homicídio. Porque o cara era primário, bons antecedentes, ele ia ser condenado mesmo. A princípio, né? Porque tribunal do júri tudo pode acontecer. Mas a princípio seria condenado. Apesar que ali a tese foi de legítima defesa, né? Então, pelo menos você tem possibilidade de pegar uma pena abaixo do mínimo legal, porque é tentativa. Então, é muito bom. Então, olha só, nós como advogados na prova da OAB, o que você como aluno, você tem que fazer? Você vai pedir a aplicação das atenuantes e a não aplicação das agravantes. A aplicação das causas de diminuição e a não aplicação das causas de aumento. Tá? É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer na prova, tá? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui um asterisco aqui, ó. Atenuantes. Você vai pedir aqui a aplicação e as causas de diminuição você também vai pedir a aplicação. Agora, deixa eu escrever aqui. A aplicação no máximo legal. Você viu que a tentativa ela pode ser diminuída de 1/3 a 2/3? Então, você sempre pede para ser diminuída aqui, ó, no máximo legal, que é 2/3, tá? Causas de aumento. Melhor falando aqui. Agravantes. Você vai pedir aqui a não aplicação das agravantes. Um agravante que sempre cobra na prova é reincidência. Você tem que demonstrar que seu cliente não é reincidente. E as causas de aumento, você também vai... Aqui tem pedido subsidiário, que é a não aplicação da causa de aumento. E subsidiariamente, ou seja, se for aplicada a causa de aumento, subsidiariamente,
Pedido subsidiário, que é um R. E o pedido subsidiário é a aplicação no mínimo legal. Então, olha só o crime de roubo. 157, parágrafo 2º, inciso 2º. Aumenta-se a pena aí, ó, de 1/3 à metade. Então, o que que você vai pedir para aplicar subsidiariamente? No mínimo legal. Enquanto as causas de diminuição, você pede para aplicar no máximo legal. Olha só uma tentativa de homicídio, por exemplo. Como que a doutrina e a jurisprudência entende como a aplicação da tentativa no mínimo e no máximo? Se o agente atirou contra a vítima e essa pessoa só não morreu por um milagre, o juiz vai fixar aqui a causa de diminuição no mínimo. Porque ele foi para matar a mesma pessoa. A pessoa não morreu por um milagre. Foi tentativa de homicídio? Foi. Mas então eu aplico no mínimo aqui. Agora, se o cara tentou matar outra pessoa, só passou no braço, raspando, por exemplo, dá até para tentar desclassificar, né? De tentativa de homicídio para lesão corporal, leve ou grave ou gravíssima. Mas tirando essa questão aí de desclassificação, que você trabalha com isso lá na desclassificação. Caso for condenado, por exemplo, por tentativa de homicídio, que seja a aplicação aqui da diminuição no máximo legal, que é 2/3, porque a pessoa ficou muito distante de morrer. Então, é isso que o judiciário vê. Ficou muito próximo de se consumar o crime, diminui no mínimo legal. Se ficou muito longe da consumação do crime, então diminui no máximo legal, que é melhor para o réu diminuir no máximo legal, tá? Ok? Além dessas questões aqui da atenuante, primeira fase, segunda fase e terceira fase, nós temos que trabalhar com o regime de cumprimento de pena, artigo 33, parágrafo 2º, e aqui a gente tem que escolher qual regime de pena. Para a prova da OAB, gente, o regime de pena não é o mais brando, tá? Ele é o correto para o tipo penal. Ele é o correto para o tipo penal. Como que eu sei se meu cliente vai pegar um regime fechado, semi-aberto ou aberto? Diante do cálculo da primeira, da segunda e da terceira fase. Você já sabe, você já tem uma noção de qual regime que ele vai pegar. Então, se eu tenho um cliente aqui primário e de bons antecedentes, então a pena mínima que ele vai pegar é 4 anos. Igual a 4 anos é regime aberto. Então, aqui no regime de cumprimento de pena dele, eu tenho que pedir no aberto. Se ele pegou aqui, ó, artigo 33, parágrafo 2º, artigo 33, parágrafo 2º, a linha B, se a pena for superior a 4 anos e não excede a 8. 8 anos é semiaberto. 8 anos e 1 dia é fechado. E 1 dia é fechado. Então, como que eu sei se é semiaberto? Pelo quanto da pena. Então, olha só, o meu cliente é primário e tem bons antecedentes. Ele vai pegar 4 anos de pena, mas eu tenho uma causa de aumento aqui, ó, que ele cometeu o crime com concurso de pessoas. Então, ele vai pegar acima de 4 anos, então ele vai pegar no semi-aberto. No semi-aberto. Pega já no semi-aberto. Ele pega uma pena superior a 4 e até 8 anos aqui ele pega, então ele vai ficar no semi-aberto. Por essa dosimetria de pena, primeira, segunda e terceira fase da dosimetria de pena, eu sei se ele vai ficar no fechado. Fechado é 8 anos e 1 dia, acima de 8 anos, ou seja, 8 anos e 1 dia já é fechado.
Então, o examinador na prova, ele quer saber qual é o regime de cumprimento de pena que o seu cliente vai pegar pela dosimetria de pena. Porque se ele quisesse o mais brando, seria só regime aberto, né? Então, a gente te ensinaria assim, coloca regime aberto e ponto final. E não é isso que o examinador cobra na prova, tá? O examinador cobra se você sabe calcular a dosimetria de pena do réu. E isso não cai na prova não, tá? Isso despenca na prova. Porque na peça de memoriais e na peça de apelação é cobrado. E nas questões também exige esse seu conhecimento, tá? Além do regime de cumprimento de pena, a gente tem que pedir aqui artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é suspensão condicional do processo. A gente também tem que pedir artigo 77 da Lei 9.099 de 95, que é suspensão condicional da pena. Então, a gente tem que pedir aqui, artigo 33, 89, 77 e o 44 do Código Penal, que é a conversão, deixa eu aumentar aqui, que é a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Presta atenção numa coisa aqui, Eu já tive alunos que mudou aqui, Em vez de ele escrever pena privativa de liberdade, ele colocou restritiva de liberdade por privativa de direito. Aí ele errou isso na prova. Ele errou. Ele errou isso na prova. Então, tem que escrever certinho, tá? Então, se tiver os requisitos, então tem que cumprir. Gente, olha só. Com base no que a gente escreveu aqui, tem como fazer uma estrutura de peça no penal por artigos. Então, tem que ter cuidado, tá? Porque na prova da OAB, ele não permite que você estruture uma peça por artigos. Aqui no criminal tem como se fazer isso, tanto em sede de resposta à acusação, memoriais, tem como fazer a estrutura de uma peça pelos artigos. Então, por exemplo, preliminares, tem os artigos das preliminares. 386, desclassificação, 383, 384. Dosimetria, também tem artigo, 59, 65, 61. Para você não esquecer, 70, 71, causa de aumento, causa de diminuição, artigo 14. E aí depois vem o que aqui, 33, 89 da Lei 9.099, 77, opa, que eu errei aqui, Não é 77 da Lei 9.099, é 77 do Código Penal, desculpa. 77 do CP, do Código Penal, suspensão condicional da pena. Então, aqui tem outro artigo. E aqui também, artigo 44 do Código Penal. Então, ou seja, você consegue fazer a estrutura da peça pelos artigos. E isso é proibido na prova da OAB, tá? É proibido. Mas você vai treinar tanto, que vai ser automático na hora da prova, tá? É proibido fazer a estrutura de peça por artigos. Você pode fazer remissão de artigos no seu vadimeco, desde que essa remissão não constitua a estrutura de uma peça. Então, eu acabei de te mostrar aqui que é possível no processo penal nós estruturarmos uma peça de memoriais pelos artigos, desde preliminares, absolvição, desclassificação e dosimetria de pena. Mas não se preocupe, não faça isso na prova, você vai treinar tanto que vai ficar no automático, tá bom?
Então é isso, gente. Eu te espero amanhã na nossa aula, às 10 horas da manhã. E outra coisa, se você quiser participar da nossa turma VIP, se você quiser um atendimento personalizado, é top. Ninguém no Brasil faz esse acompanhamento que eu faço. Desde 2012, eu treino pessoas para a prova da OAB. Então, vem participar do Código OAB, desse nosso treinamento exclusivo. E amanhã, nessa aula pelo Zoom, não paga nada. É gratuito também essa aula amanhã. Se inscreve no link que tá na bio, tá? Se inscreva aqui também no nosso canal. Ó, para você participar da aula amanhã, escreve no link que tá lá na bio do meu Instagram, que é Carol Guimarães DF, e lá você se inscreve e a gente te manda o link pelo Zoom amanhã, tá? Para você estar assistindo essa aula de revisão amanhã do que a gente já aprendeu até agora. E outras cositas mais que a gente pode falar, tá bom? Agora, se inscreva no nosso canal, dá o like. Dá o like aí, se inscreva no nosso canal, divulgue para os seus alunos. Gente, é um curso gratuito. 100% online e 100% gratuito. Nunca existiu isso, tá? Eu tô te dando, eu quero abençoar a sua vida para você passar na prova da OAB. Lembrando, se você quer um atendimento aí personalizado, você pode estar se matriculando na nossa turma VIP, tá bom? Vem com a gente passar na prova da OAB.